Bom, meus queridos, que maravilha, né? Nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos no culto de domingo, para aprender de Deus, para louvar a Deus. E hoje, ainda na série A Bíblia de A a Z, no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, eu estava pensando sobre uma questão que é muito importante para a vida cristã. Uma questão, assim, muito séria. Que é a seguinte: eu fico imaginando o que é que faz com que certas pessoas efetivamente tenham dentro de si Cristo e vivam o cristianismo genuíno, verdadeiro. O que é que faz com que certas pessoas possam repetir aquela passagem de Paulo, quando ele diz que viver é Cristo? Eu fiquei pensando assim, né? Qual é a diferença? O que é que acontece? O que é que acontece com algumas pessoas que vivem um cristianismo tão real, tão genuíno, enquanto outras, mesmo na igreja, ainda tendem a viver um cristianismo mais nominal, mais superficial? Eu fiquei pensando sobre isso. Será que é apenas entregar a vida a Jesus, assim, da boca para fora? A igreja aqui faz um convite, né, sempre. Nós temos sempre de vez em quando temos essa prática de fazer um convite àqueles que ainda não fizeram isso, que possam fazer uma oração. A gente chama oração da paz. É uma oração de fazer a paz com Deus, né? Chama oração da paz, essa ideia. Mas será que é só proferir aquelas palavras da boca para fora e a partir daí você está qualificado para se dizer cristão? Bom, eu sei que se a pessoa fala apenas da boca para fora, faz uma oração superficial e pronto, não é isso que o Evangelho diz. Tem gente que faz essa oração superficial da boca para fora e fica lá com a perigosa esperança de que vai para o céu, sem verdadeiramente ter o seu coração conectado com o Senhor. Porque as Escrituras trazem duas características sobre Jesus Cristo, além de tantas outras, mas duas centrais. E eu, quando eu oro, eu sempre falo, toda a vida eu oro, eu falo dessas duas características, né? Eu falo assim, né? No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu gosto de falar essas duas coisas, Senhor e Salvador. É porque todos querem que Ele seja o Salvador, mas nem todos querem que Ele seja o Senhor. Já notaram isso? As coisas dizem, Jesus, meu Salvador. É verdade, mas não está completo. O completo é que Ele é Senhor e Salvador. Aliás, Ele só é Salvador por Ele poder ser o Senhor. Então, aquelas pessoas que fazem, o verdadeiro cristão, que faz esse comprometimento mesmo de coração, aí, e é, conforme eu disse, capaz de falar, como Paulo disse, viver é Cristo. C.S. Lewis tem uma passagem que diz assim, só existe duas maneiras racionais, assim, lógicas, de bom senso para você enfrentar o cristianismo. Ele diz assim, ou o cristianismo é para você a coisa mais importante que existe, isso é uma maneira racional. E a outra racional ou o cristianismo é para você de nenhuma importância. Ou o cristianismo é para você a coisa mais importante que existe na sua vida, está na prioridade número 1, e todas as demais coisas são vistas pelas lentes do cristianismo, ou você simplesmente opta por não se envolver no cristianismo e aquilo é de nenhuma importância. O que é absolutamente inadmissível, irracional, desarrazoado, é pensar que o cristianismo é de só menos ou meia importância, está no meio do caminho. Porque se o cristianismo tem algum elemento de verdade, ele deve ser colocado na prioridade de todas as coisas. E como é que nós vemos, de acordo com as Escrituras, que estamos verdadeiramente vivendo a vida que as Escrituras querem que nós vivamos? Qual é a chave? Qual é a chave para sabermos? Interessante que a chave é assim, é fazer a vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus para a nossa vida. Olha,
obediência a Deus é um tema central do cristianismo. É bem verdade que muitos têm negligenciado este tema da obediência a Deus. Aliás, fé e obediência são veementemente ligados, fortemente ligados, interconectados. Fé e obediência são elementos visceralmente ligados. Lá em Romanos, logo no capítulo 1, lá no verso 5, Paulo diz, aliás, que a obediência vem pela fé. Diz assim, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A fé gera obediência. A fé genuína gera obediência. Então nós temos que estar bastante sensíveis a isso, que quando nós optamos pela verdade do cristianismo, nós temos que dar vazão, abertura, para que aquela nossa fé não morra e ela gere um modo de ser específico, um comportamento correspondente, que é o da obediência à vontade de Deus para a nossa vida. Não é a fé, a conversão não é algo que você recebe para ser executado daqui a pouco, não. E o pior é que eu tenho alguns amigos, e um em especial, uma pessoa maravilhosa, mas ele coloca o exercício real, atual, prático da fé dele para depois. Ele diz assim, não, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso para Jesus. Quando acontecer isso, quando meus filhos saírem de casa, eu vou fazer isso para Jesus. Quando não sei o quê. Esses condicionais, ou esses elementos temporais, esses advérbios temporais, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, se acontecer aquilo, se isso, isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é você obedecer agora, onde você está, com o que você tem. Deus tem um papel específico para você desempenhar em plenitude a sua função de cristão ou cristã agora, da forma que você está. Deus não está esperando que você tenha isso, que você tenha aquilo, que você conquiste aquilo outro, que o seu filho faça isso, que você se aposente. Não. Deus está querendo que você, no seu trabalho, exerça a função de cristão, porque aposentado talvez você não vai conseguir fazer o que você faria estando trabalhando agora. Existe um plano para você agora. Se seu filho está em casa, você vai ter contato com pais de amigos do seu filho, que quando o seu filho crescer e sair de casa, você não vai ter mais, o momento é ali, para aquele propósito específico. Agora eu entendo assim, sabe? Eu entendo porque existe um cristianismo frio assim, cristianismo superficial de fachada. Porque as pessoas que se envolvem com isso são mais não, mas elas têm de buscar algo. Nas Escrituras tem uma coisa, que aqueles que estão frios, que não se envolvem na plenitude da vida cristã, que a vida cristã é uma vida plena, cristianismo ou é tudo na sua vida, ou você não está na posição correta de cristão. Aqueles que não se envolvem nisso totalmente, eles têm uma maneira, sabe, que o Evangelho diz. Eu acho que precisam ver verdadeiramente a glória de Cristo. O que é ver a glória de Cristo? É você saber que cristianismo não é uma filosofia, que a Bíblia não é um livro de histórias, não é você ler a Bíblia com a mesma predisposição com que você lê o livro de história da Revolução Gloriosa Inglesa. Não é a mesma coisa. Você lê a Revolução Gloriosa Inglesa, fica fascinado com aquilo, mas aquilo não é a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia na perspectiva de que é Deus falando com você. Você tem que conseguir ver a glória de Deus, a glória de Cristo na expressão do cristianismo. Me diga uma coisa, porque eu estou dizendo assim, né? A gente diz, Jesus, nosso Senhor e Salvador. O Salvador é bem fácil de querer, né? Mas o Senhor é mais difícil, porque
o cristianismo tem essas dimensões. Tem a primeira dimensão de você reconhecer que Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Mas tem a dimensão de você segui-lo, seguir a Cristo. E a saída é você consegue seguir a Cristo quando você entende e consegue ver a glória que há nele. Olha, os discípulos, porque os domingos passados eu falei de João Batista, né? O primeiro grande profeta do Novo Testamento. O primeiro grande pregador do Novo Testamento. O primeiro grande pregador da Bíblia foi Noé. Noé foi o primeiro grande pregador da Bíblia. O primeiro grande pregador do Novo Testamento, nós temos aqui João Batista. Aí João Batista falou, né, preparou o caminho para Cristo, arrependam-se e tal. Mas eu fiquei pensando, e como é que aqueles discípulos, depois Cristo vem e tal, e como é que aqueles discípulos seguem Cristo, se não conseguem ver em Cristo a glória de Deus? Você imagine se não seria uma doidice muito grande uma pessoa chegar para você, se você está lá no seu trabalho, eu não sei, você está lá no seu trabalho, em qualquer lugar, você está no shopping, você está lá no seu trabalho, está lá sentado tá aqui, o Wendel, que é programador internacional do computador, está lá programando no computador, aí chega uma pessoa do lado dele e faz, siga-me. Aí o Wendel vai deixar tudo e vai seguir? Não vai, o Wendel vai, esse caba é doido, né? Não é verdade? Se não for uma pessoa que você nem conhece, chega, siga-me. Como é que essas coisas aconteceram com os discípulos que chegaram, que Cristo chegou e disse assim, sigam-me, e eles deixaram tudo e seguiram o Senhor? O que foi que Jesus fez? Porque Jesus, quando pede para os discípulos o seguirem, ele está dando um recado. Não é suficiente que creiam em mim e continuem vivendo da mesma forma. Não é assim, não. Você quer ver o que aconteceu lá com André e com Pedro? Eles tiveram já a revelação de que Jesus era o Messias. Isso está lá em João, capítulo 1, 35 em diante. Mas o que eu quero falar em outro momento, lá em Mateus 4, se vocês puderem abrir as Escrituras, Mateus capítulo 4, verso 18 a 20. Porque eles já tiveram a revelação que Jesus era o Messias, mas isso não é suficiente. Lá em Mateus capítulo 4, verso 18 a 20, Jesus não apenas não se conforma em chamá-los para a salvação. O que é chamar para a salvação? Fazer com que você entenda que ele é o Messias. Mas ele vai adiante e chama para a ação. Chama para a ação. Olhe só Mateus 4, 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então imagine a situação, está lá Pedro e André jogando redes ao mar, pescando. Estão pescando, o que eles faziam. Aí chega Jesus e diz assim, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Porque André e Simão, Pedro, não chegaram e disseram, esse cabo é doido. Porque não disseram, isso é um doido. Por quê? Porque o 20 diz assim, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles viram ali a glória de Cristo. Eles identificaram que aquele que chamava para seguir era o Senhor. E isso é que nós temos que fazer da mesma forma. Meus queridos, assim como os discípulos do século I seguiram em obediência a Cristo, nós, discípulos do século XXI, temos de fazer o mesmo. Nós temos desesperadamente de descobrir a alegria na obediência a Deus. Isso é central para que a gente tenha uma vida realmente plena de cristianismo, na alegria e obediência ao Senhor, fazendo as coisas que não são fáceis, mas com paz e alegria que o mundo nem entende. Olha, a glória de Deus é central para que a gente consiga fazer isso. É central. Não é por acaso que o Satanás, que é muito experiente porque é muito velho,
Satanás é muito velho, então ele já tentou várias coisas, aí ele sabe o que dá mais certo, vai repetindo aquele negócio que ele sabe que dá mais certo. E uma das estratégias principais do Satanás é o quê? É fazer com que nós não vejamos a glória de Cristo. Não é incrível isso? Tanto é que eu conheço outros amigos meus, amigos por quem eu tenho maior apreço, admiração, pessoas que são estudiosíssimas, inteligentíssimas do Evangelho, mas têm uma vida espiritual absolutamente superficial, porque leem aquilo como se estivessem lendo um livro de história. Leem aquilo como se estivesse lendo um livro de história. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, olhe só a estratégia de Satanás aqui que está aí desnudada nas Escrituras, para que nós, a conhecendo, saibamos nos prevenir quanto a ela. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: o Deus desta era, que é quem? É o caba ruim, né? O caba ruim, Deus dessa era. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A luz das boas novas que vem quando entendemos a glória de Cristo. Nossa vida, meus amados, ela só muda mesmo, só muda verdadeiramente quando vemos isso. Quando vemos isso, a glória de Cristo. Estava até acompanhando o funeral, a pastora Camila viu antes, depois eu vi o funeral do Nabil Qureshi, que eu falei para a gente, ele faleceu, um amigo meu que faleceu. E no funeral, ele já para morrer, ele chegou para um senhor lá, e disse para o senhor assim: olha, eu estou aqui, eu não tenho muito tempo de vida, eu sei que eu tenho alguns meses de vida só, eu queria que você fosse meu tutor. Pode falar assim em português? Você fosse o meu tutor. Você me ficasse como que um líder espiritual, alguém que me orientasse esses últimos meses da minha vida. O Qureshi falou para o cara lá. E uma coisa central que esse cara disse para Nabil foi: você precisa deixar de ler a Bíblia como se estivesse lendo um objeto de estudo. Não é que não possa, não. Mas quando você tem que ter momentos de leitura devocional, você tem que estudar as Escrituras como objeto de estudo, sim, mas aquilo não está fazendo de você o que ela faria se você estivesse lendo como um devocional, deixando que a Bíblia fale com você. Você tem que ter os dois momentos. Tem momento, por exemplo, de você estudar para a pregação, o pastor faz isso, e tem momento que você tem de refletir sobre as Escrituras, ler as Escrituras, deixando que ela fale para a vida pessoal do pastor. São coisas distintas. Nós temos que entender que temos de ler a Bíblia desarmados em alguns momentos, e aí nós vamos ver a glória de Deus, e aí teremos uma vida absolutamente convertida, genuinamente convertida. É muito legal isso que as Escrituras fazem com a gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso quer dizer alguma coisa. Já pensou? Algo o povo fala fácil. A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, é a palavra de Deus? Então, é Deus que criou os céus e a terra falando com você. Falando com você. Por exemplo, profecia. É um negócio que existe, que confirma o que você já sabe. Já preguei aqui sobre profecia, tentando distinguir a profecia da profetada, que é muito comum. Profecia. Profecia é um negócio muito delicado, né? Quem faz o papel do profeta do Antigo Testamento hoje é o Espírito Santo. Mas tem gente assim: Deus não fala comigo. Aí você diz: meu querido, você tem Bíblia? Se você tiver uma Bíblia, Deus fala com você. Uma forma que Deus fala com você diariamente, quando você quiser, é por meio da leitura devocional das Escrituras. Não estou falando contra a profecia, eu estou dizendo que ela não substitui essa forma comum de que Deus fala com a gente. Olha, uma vez que nós abramos o nosso coração e deixemos que a visão da glória de Deus inunda o nosso ser,
se ela inundar completamente o nosso ser, a obediência à vontade de Deus se traduz em alegria para a nossa vida. Essa é a chave. Você sabe qual é? Não é fácil, mas é a chave. Você sabe qual é a oração, uma das orações mais poderosas que existem? Você quer ter sua vida transformada? Agora, cuidado. Tem gente que faz a oração e depois fica arrependido do que pediu, né? Eu sempre digo, cuidado com o que você ora, né? Cuidado com aquilo que você ora. Se você quer ter sua vida transformada radicalmente para servir o Senhor, a oração é essa: Pai, mostre-me a glória de Jesus. Mostre-me a glória de Cristo. Peça isso. Peça isso. Moisés, caba-macho era Moisés. Alguma dúvida quanto a isso? Dificuldade tremenda. Liderar aquela multidão no deserto. Qualquer errinho ali era fatal para aquela multidão. Moisés, certa vez, estava preocupado, né? Desencorajado, diante das dificuldades de fazer a obra de Deus. Triste, assim, e agora, né? Tem que liderar o povo ali no deserto, talvez tomasse decisões erradas. Enfim, era uma responsabilidade, todos sabem, muito grande. Aí ele faz uma oração. Abra lá em Êxodo 33, 18. 33, 18. Êxodo 33, 18. Olhe só o que Moisés faz lá. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Era tudo de que ele precisava saber para que tivesse a coragem, o encorajamento necessário para fazer a obra do Senhor. Pessoal, quando vemos a glória de Deus, a glória de Cristo com o nosso coração, não se enganem, nós nos tornamos capazes de mudar o mundo. Sabia disso? Capazes de mudar o mundo. Ontem, por exemplo, aqui uma turma grande aqui de Defesa da Fé, foi lá prestar assistência, fazer o trabalho que fazem há mais de 2 anos já, com as crianças em situação de risco, na casa de passagem lá, a qual nós damos assistência. Foram lá, soube já que foi uma maravilha, tantos que participaram atuando, quanto para as crianças, foi um momento único, muito bonito mesmo. Aliás, aqueles que quiserem se envolver nesse projeto, fale com a pastora Camila, né, para que possam ver o quão importante é isso. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Aquelas crianças têm sido durante todo esse tempo e foram ontem alimentadas lá na casa de passagem, foram acalentadas, foram cuidadas, foram ensinadas. Aí você veja que fazer isso, a repercussão que isso vai ter, qual é? Aquelas crianças lá, que alguns já estão há muito tempo lá, anos lá, você sabe o que na frente vai acontecer com algumas daquelas crianças que abriram o coração para Jesus ali? Não é? Porque para André e Pedro, Jesus disse: sigam-me, e eles seguiram, né? E esse convite é constante para todo discípulo. E aquelas crianças que estão sendo ensinadas, discipuladas, evangelizadas para se tornarem discípulos de Cristo, vai acontecer a mesma coisa. Vocês não se enganem, não. Naqueles menininhos crescerem, às vezes vocês que estiveram lá ontem não tem nem dimensão do que fizeram, talvez. Não tem nem dimensão, porque a gente fala, a obra de Deus também tem isso. A gente não tem dimensão do poder multiplicador do que fazemos para Deus. Mas você veja bem, né? Imagina uma criança daquela, quando tiver maior, vai dizer assim, né? Quando criança, eu estava com fome e Jesus me alimentou. Aí escutei Jesus me dizendo: siga-me. Então criei restaurantes para alimentar os famintos. Já pensou? É possível. Outra criança daquela ali, ouvindo a palavra de Deus, vai dizer, né? Estava doente, oraram por mim, Jesus me curou.
Aí ela vai dizer o quê? Então escutei Jesus dizendo: sigam-me, por isso tornei-me médico, construí hospitais para os necessitados. Possível. E mais algumas outras, enfim, não é? Estava sendo injustiçado, passando, o que mais acontece lá, Jesus me acalentou com a sua palavra. Acalentou o meu coração e vai dizer, aí eu ouvi Jesus dizendo, sigam-me. Sigam-me. Aí aquela criança pode se tornar o quê? Um advogado, para trabalhar nas causas dos que mais sofrem. Imagine o que pode acontecer. Todas as áreas. Cuidar das pessoas mais sofridas. Cuidar das pessoas que têm problemas. Você vai se tornar um cuidador. Bom, é por isso, meus queridos, que estamos aqui na igreja. É por isso que temos o nosso tempo aqui. O nosso talento é doado à igreja, de forma comum damos o nosso tempo, o nosso talento, as nossas finanças. Por que a gente faz isso tudo? Por que a gente dizima, oferta? Por que a gente trabalha com nossos talentos? Por que fazemos tudo isso? Porque ouvimos Cristo dizendo, siga-me. Essa é a razão. É por isso que nós aqui da igreja sempre sonhamos e compartilhamos esse sonho. Nós temos o sonho, a visão de criar um orfanato. Nós queremos criar um orfanato. Por que eu quero criar um orfanato? A pastora quer criar um orfanato e muitos aqui já estão com a mesma vontade. Por quê? É para alguma coisa? Qual é a razão disso? O que é que eu vou ganhar com isso? Criando esse orfanato, diga aí. Não tem nada que eu vou ganhar com isso. Direto que eu faço por quê? Porque eu escutei a voz de Jesus dizendo, siga-me. É por isso, essa é a razão, é isso que tem que estar impregnado no nosso coração, isso é o cristianismo genuíno. Igreja não é um clube social que morre na superficialidade da satisfação dos nossos quereres, dos nossos desejos, não. A igreja é um meio de atingir o que Cristo quer que façamos. Nós queremos e devemos fazer por onde ser o corpo de Cristo. E o orfanato, por exemplo, é uma maneira de ser efetivamente o corpo de Cristo. Ser o corpo de Cristo não é ficar repetindo essa frase, não. Eu sou o corpo de Cristo, eu sou o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo faz o quê? Fica deitado na rede, faz o quê? O que o corpo de Cristo está fazendo? Por que a gente quer um orfanato nesse caso específico? Porque a gente quer ser o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo quer tomar conta das crianças que a sociedade descarta. Tudo isso por quê? Porque ouvimos Jesus dizendo, sigam-me. Por isso, pessoal, não se enganem. Você não vou ser ingênuo e irresponsável de não dizer isso para vocês, não. No momento que, de coração, dizemos, vou seguir a Cristo, que é o mesmo que dizer, vou ser genuinamente cristão, você se coloca na contramão do mundo, na contramão da carne, na contramão do diabo. Eu quero dizer com isso, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Mas uma coisa eu garanto, nessa caminhada difícil, nós encontraremos uma alegria e uma paz que nem os outros, nem mesmo você consegue explicar, consegue descrever. E no final, meus queridos, quando chegarmos ao final dessa caminhada, aí sim, a recompensa é grande, viu? O que a Bíblia diz sobre os que fazem isso é uma coisa incrível. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 26. Olhe só o que as Escrituras dizem. Jesus dizendo, quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O Pai honrará aquele que segue genuinamente Jesus Cristo.
E, meus amados, estou encerrando, mas para que esse siga-me, que é tão importante, né, que deve estar impregnado em nós, para que esse siga-me seja de forma radical, assim, impregnado em nosso coração, que ele seja tatuado em nosso coração. Tudo o que precisamos é ver a glória de Deus. Quando isso acontecer, nós não seremos mais os mesmos. Não seremos. E o pior é o seguinte, que quando vemos a glória de Deus e nos tornamos genuinamente cristãos, nós não somos mais os mesmos e não os sossegamos enquanto não fazemos o mundo também totalmente diferente. Não nos satisfazemos apenas com a nossa própria mudança, mas nos tornamos agentes transformadores do mundo para a glória de Deus. Homens e mulheres, meus queridos, que viram a glória de Jesus, sentiram a glória de Jesus, são radicalmente transformados. E não são transformados para si próprios, são transformados para um propósito específico, que é o de transformar radicalmente o mundo para a glória de Cristo. A minha oração hoje é curta, né? Para terminar, vai ser bem curta hoje. Você já deve imaginar qual é, né? Então vamos orar para que Deus possa realmente fazer isso na nossa vida, cada vez mais. E a gente não possa ter uma vida aqui ordinária, uma vida de crente superficial, uma vida de cristão nominal, achando que viver da mesma forma é cristianismo. Cristianismo é ser transformado. Então nossa oração é a seguinte: Senhor, que eu nunca possa deixar de ver a sua glória. Que eu nunca possa deixar de ver a sua glória. Senhor, mostre-me a sua glória. E que isso transforme a minha vida, para que eu possa dizer com segurança que sou o corpo de Cristo e transformarei o mundo para a glória de Deus. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que todos nós em uma só voz dizemos amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.